Agora em Goiânia, 7 horas e 36 minutos. O assunto agora é economia. E o destaque para o nível de empregados e desempregados no país, também aqui em Goiás. O CAGED, Cadastro de Empregados e Desempregados, aponta criação de 17.562 novas vagas. Um saldo positivo, na verdade, desse número, 17.562 vagas com carteira de trabalho assinada. Isso é o número para fevereiro desse ano. O resultado é fruto de um nível de 76.489 admissões, pessoas contratadas, e outros 58.927 desligamentos. Para analisar o cenário aqui em Goiás, mas também no Brasil, a gente conversa com a doutora em economia, Ana Luísa Souza. Doutora Ana, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Sileide. Obrigada pelo convite. Bom, doutora, esse número aqui de Goiás, um saldo positivo, ele não é um daqueles casos em que nós já tivemos, inclusive, de Goiás ter números melhores do que o país, né? 25 das 27 unidades da federação tiveram resultado positivo nesse CAGED, né? São Paulo, por exemplo, teve um saldo positivo de 98.200 postos, Minas Gerais 36.600, Paraná com 28.500 postos, isso é o saldo positivo desses estados. E no número nacional, um saldo positivo de 328 mil empregos com carteira assinada. O que é que, na visão da senhora, de uma forma mais genérica, para a gente começar, esses números mostram? É uma recuperação da economia, uma retomada acima, abaixo do que se pode esperar nesse pós-pandemia, doutora? Rubens, no final de 2021 havia um clima de bastante otimismo. Isso foi refletido por um aumento, por um incremento no investimento por parte dos empresários. Em 2021, no final do ano, a gente já tinha um saldo positivo na criação de empregos aqui no estado de Goiás e na maior parte dos estados brasileiros. Então, isso foi reflexo dessa boa expectativa que se tinha, né, aqui no Brasil, em todos os estados, de uma retomada pós-pandemia. A volta à normalidade, a supressão dessas regras de distanciamento social, a volta ao trabalho presencial, né? Então, isso tudo trouxe muito otimismo e ajudou a aumentar o nível de emprego. O que a gente tem hoje? A gente tem um aumento da incerteza por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, isso traz alguns elementos de incerteza, isso faz com que os empresários recuem um pouco na sua intenção de investimento, por isso que a gente pode perceber, assim, por mais que o saldo de crescimento do emprego tenha sido positivo, a gente vai perceber agora, a partir de fevereiro, uma redução nesse otimismo, por conta da cautela que as empresas vão ter a partir de agora, por conta das repercussões dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Ana Luísa Souza, doutora em economia, para a gente analisar esse cenário. Sileide, suas perguntas também sobre a economia. Bom dia, Ana Luísa, obrigada pela presença. Bom, essa reação que ocorreu, você está dizendo, no país como um todo, ela foi proporcional igualmente em todo o país? Algumas regiões se destacaram? Como é que está a posição de Goiás em relação a esse cenário? Olha, no Centro-Oeste, Goiás tem uma posição melhor que os demais estados, né? O saldo de geração de empregos do ano passado foi bem maior em Goiás do que em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa geração de empregos pelo país, ela tende a ser um pouco mais díspare pelo seguinte, estados que têm maior dinamismo econômico, né, os estados do Sul a gente vê isso, nos estados do Sudeste a gente também vê, que tem um pouco mais de diversidade, né, nos setores produtivos, que tem mais indústria, que tem mais dinamismo no setor de serviços, eles tendem a ter uma retomada um pouco mais acelerada do emprego, mais do que estados que são de produção mais primária, né? Mais setor agrícola e de extração. Então, quando a gente vê um dinamismo maior na conjuntura econômica, né? Mais setor de serviço, mais indústria, esses estados tendem a ter um desempenho melhor na geração de emprego. Bom, Goiás ele está entre esses estados que tem um pouco menos diversificação, mas em relação ao Centro-Oeste ele está mais diversificado. O que contribuiu para que esse saldo ficasse positivo?
Olha, aqui em Goiás a gente percebe, né, no fim do ano passado, uma redução do endividamento das famílias. Então, por conta da pandemia, a gente percebe uma mudança no comportamento do consumidor. Ele pôde sair menos, então gastou menos, por exemplo, em bares e restaurantes, ele comprou menos coisas, ele viajou menos. Então, houve uma redução do endividamento das famílias. De 2020 para 2021, se a gente pegar dados de setembro, a redução foi de cerca de 10 pontos percentuais no nível de endividamento das famílias. E aí, se você soma a redução do endividamento das famílias e toda aquela expectativa boa com o fim da pandemia, né, com o arrefecimento mesmo da pandemia, uma disposição maior por parte dos empresários a investir, o conjunto desses fatores fez com que as famílias estivessem mais dispostas a gastar, né, e a gente teve um aumento do consumo no final do ano passado, último trimestre do ano passado a gente verificou realmente um aumento do consumo. Isso fez com que os empresários se sentissem mais dispostos a investir, e os empresários investindo, é claro que isso puxa, né, o aumento da abertura de vagas de trabalho. Então, a gente teve uma combinação de fatores, né? Redução do endividamento das famílias, uma expectativa melhor, né, de retomada, de recuperação da economia por parte dos empresários, um aumento no nível do investimento, isso tudo ajudou a aumentar o emprego aqui em Goiás. E, de fato, como você mesma disse, Cileide, Goiás é um estado, ele é mais dinâmico que os outros dois estados aqui do Centro-Oeste, né? Então, as cidades são maiores, a gente percebe o setor de serviços e indústria um pouco maior que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são mais de produção primária mesmo. E aí, o setor industrial no Brasil vive um momento de baixa, né? Fala-se até em desindustrialização. Esse setor contribuiu menos para essa geração de emprego? Contribuiu sim, Cileide. Não, na verdade, aqui em Goiás é o seguinte, ele contribuiu menos que o setor de serviço, né? O setor de serviço aqui em Goiás, ele puxou com mais força o incremento do emprego, e o setor de serviço ele vem crescendo no país como um todo. A gente tem, por um lado, um processo de desindustrialização que vem se intensificando desde os anos 90, com a abertura da economia brasileira, né? Ali na primeira metade dos anos 90. Então, é um processo que vem se intensificando de forma estruturada, infelizmente. Mas, surpreendentemente, aqui em Goiás, o setor de serviço puxou mais, né? Porque é um setor que tem crescido mais aqui no Brasil, mas aqui em Goiás, a indústria ficou em segundo lugar assim, no saldo positivo em abertura de vagas de trabalho. No ano passado, o saldo positivo na indústria foi de mais de 20 mil empregos. Bom, uma questão que está sendo, que eu acho que é importante a gente entender, ainda a respeito da indústria, é que a FIEG ela tem batido muito na tecla de que falta incentivo, tanto do governo estadual quanto da União, para a recuperação ou para, pelo menos, melhorar, né, ao setor de indústria. Só que a gente vê aí que a indústria ela é muito incentivada, né? As políticas de incentivos fiscais existem no Brasil todo, Goiás também. Quer dizer, de que a indústria precisaria se ela já tem incentivo fiscal? Qual o tipo de incentivo que faltaria para que a indústria saísse dessa situação de desindustrialização? Olha, eu vejo 2 pontos em que a gente precisa melhorar muito, tanto em Goiás quanto no Brasil. Um ponto é o de infraestrutura, né? A gente tem tido um problema aí na geração de energia elétrica já há muito tempo, porque o Brasil, assim, a produção de energia elétrica é intensa a partir das hidrelétricas. Então, nos últimos anos, isso já mais de década, a gente tem ficado muito à mercê da hidrologia, né? Assim, do nível de chuvas. Então, se a gente tem um nível de chuvas ruim no ano, a gente pode ter uma crise no ano seguinte. E aí a gente só não teve uma crise pior no setor elétrico por conta porque a economia praticamente parou por conta da pandemia. Se a gente tivesse tido um crescimento industrial mais robusto de 2019 para cá, muito provavelmente, se a gente mantendo o nível de investimento no setor elétrico que a gente teve, a gente não teria conseguido suprir energia para o setor industrial, por exemplo. Então, a gente tem um gargalo no setor elétrico que a gente precisa resolver com urgência. Outro gargalo terrível que a gente tem no Brasil é no âmbito da logística.
transportar mercadorias pelo Brasil é extremamente caro. Então, eu não tenho como pensar em aumentar demais o nível de industrialização de Goiás. É do interior do Brasil, eu pego Goiás, eu pego Mato Grosso, os estados da região norte. Se o Brasil não melhorar a possibilidade de distribuição dessas mercadorias, né? Então, eu preciso pensar na indústria de forma bastante... Eu não posso pensar na indústria isoladamente, eu trago indústrias para Goiás. Eu preciso fazer esses produtos saírem daqui para o mundo. Então, eu vejo esses dois problemas de infraestrutura, né, principais, e um outro problema que a gente tem é de qualificação da mão de obra. A gente perde muita competitividade porque a gente não consegue qualificar a nossa população. Então, assim, o Brasil já perdeu o bônus demográfico, né, que é quando a gente teve um período, a partir dos anos 70, em que a população economicamente ativa era a maioria. Então, era um bônus, porque a gente tinha uma força de trabalho grande, pujante e jovem, né? A nossa população está envelhecendo e a gente perdeu a oportunidade de capacitar bem essa população. Hoje, no setor industrial, a gente vê uma demanda muito grande por trabalhadores qualificados na área de eletricidade, de mecânica, e não existem, né, esses trabalhadores com o nível de qualificação que a indústria demanda, nós não temos. Então, o incentivo fiscal ele é só uma perna para resolver um problema, né? Eu preciso também de infraestrutura e eu preciso de trabalhadores qualificados. Nesses dois itens aqui, a gente peca muito, Leide. Bom, e agora um problema que é geral, e obviamente vai afetar aqui, o aumento da taxa de juros. Qual que é o reflexo desse aumento? Olha, o setor produtivo, né, seja do setor industrial, seja do setor de serviço, ele precisa muito de crédito. É crédito para capital de giro, é crédito para investimento. Essa escalada da taxa Selic nos últimos meses, né, e com possibilidade de alta para os próximos meses também, encarece demais o crédito. E para muitos créditos, até aqueles créditos voltados para o setor produtivo, com taxas mais atrativas, em geral são indexadas pela Selic. O que quer dizer? Quando o empresário fecha um contrato, né, toma um empréstimo com o banco, geralmente esses empréstimos para o setor produtivo eles são de mais longo prazo. Então, o que o banco trata com o empresário? Olha, a taxa de juros é essa, mas se houver um aumento da taxa Selic, de tempos em tempos, a sua taxa de juros, né, do seu empréstimo, ela vai ser revisada. Isso traz mais um elemento de incerteza e insegurança para o setor produtivo. Isso significa que os créditos que já foram tomados e estão indexados pela Selic, eles vão ficar mais caros, vão aumentar o custo para a empresa, e os créditos que a empresa poderia tomar para investimento, para recompor capital de giro, ela vai ficar temerosa em tomar esse empréstimo. Então, quando a gente tem um aumento da taxa Selic, isso freia o nível de investimento, né? Isso desaquece a economia, porque tanto crédito para o setor privado quanto crédito para pessoa física, ele vai ficar mais caro. Rubens? É isso, Ana. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia e bom trabalho aí. A gente vai contar com a sua disponibilidade para a gente continuar analisando aí o cenário ao longo desse ano. Enfim, um abraço. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Rubens, Leide, bom dia para vocês. Bom dia aos telespectadores. Bom dia.